Ministro, você mostrou a projeção de uma população carcerária do tamanho de Porto Alegre em 2025 e uma demanda atual que já exige a duplicação da nossa infraestrutura carcerária hoje. A gente tem 40% da população carcerária sem condenação e um sistema que claramente pune a população mais vulnerável do país e patrocina o crime organizado. Para você, qual é o coração da mudança que precisa acontecer no sistema carcerário brasileiro? 3. Em primeiro lugar, você tem que ter um programa de prevenção voltado para a juventude. Sobretudo, a juventude de periferia, a juventude negra, parda, com baixa escolaridade, sem emprego e com famílias estruturadas. Porque é essa juventude que é vulnerável, e cuidado para não criminalizar nem a juventude nem a pobreza. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa juventude, que muitos caracterizam os nem na escola, nem no trabalho, que uma parte dela fica vulnerável ao crime organizado. E termina, de fato, aderindo ao crime organizado. Tanto que 55% da população carcerária do Brasil, que é a terceira maior do mundo, são 862 mil apenados, segundo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que deu os últimos números nessa semana, ela é 55%, portanto, majoritariamente é formada por jovens. Então, eu tenho que ter um programa de prevenção social para dar dignidade, para dar sonho, para dar projeto, para estender a mão dessa juventude e dar a ela um lugar, dar a ela dignidade, dar a ela sonho, dar a ela perspectiva, juntamente com todos nós, com toda a sociedade. É o primeiro ponto. O segundo dos pontos é, nós precisamos fazer uma mudança na lei de drogas. A lei de drogas, ela estabelece uma diferença entre o usuário e o traficante. Mas, por não estabelecer o quanto ou a quantidade da droga que diferencia o usuário do traficante, o que tem acontecido é que tanto uns quanto outros têm sido levados para o sistema prisional. E o sistema prisional é controlado pelas facções que lá estão e que surgiram lá dentro. São mais de 70 facções que você tem lá dentro. Então, aquele jovem que muitas vezes não tem um antecedente criminal, que foi preso com uma pega de crack, que foi pego com uma trouxa de maconha, que cometeu um furto, por exemplo, ou mesmo cometeu um roubo, ao jogá-lo dentro desse sistema prisional, que é controlado pelas facções, ele se torna o quê? Um criminoso profissional, ele passa a fazer parte do crime organizado. Por quê? Porque o Estado, porque as nossas prisões são esmagadoramente estatais. O Estado não garante a vida do preso. Quem vai garantir a vida do preso? A facção criminosa. Então, se ele cometer um delito, não é? Porque, enfim, estava com droga, ou era um pequeno traficante, etc., agora, ao passar pelo sistema prisional, ele vai se transformar, muito provavelmente, num participante, num membro do crime organizado. Então, quando ele volta para a sociedade, ele vai voltar muito pior do que ele entrou. Então, isso significa que nós precisamos fazer essa diferenciação, que permita ao judiciário estabelecer limites claros entre traficante e entre usuário. O terceiro dos aspectos é que nós prendemos muito e prendemos mal. Nós precisamos de ter inteligência para chegar aos barões do crime, para chegar ao chefe de quadrilha, para chegar àqueles que sequestram, que matam, que fazem feminicídio, que torturam, que estupram. Esses são os crimes graves, são crimes contra a vida. Esse nós precisamos realmente um regime muito duro e a mão dura do Estado contra ele. Mas o restante, não há motivo para manter um sistema fechado. Você tem que ir para o sistema semiaberto, você tem que ir para as cautelares, você exatamente pagar penas que são, digamos assim, de serviços comunitários e assim por diante. Então, é preciso reformular o sistema, tá certo? É preciso mudar a lei de drogas e precisamos, sobretudo, de um amplo programa nacional voltado para a juventude, sobretudo aquela que eu aqui disse, periferia, o pobre, o pardo, o negro, sem família estruturada, porque senão eles ficam vulneráveis ao crime organizado. E isso vai ser ruim, muito ruim para eles, mas ser também para todos nós, a sociedade.